O tema da mensagem de hoje tem como título aqui, Amigos de Deus. É só isso. Amigos de Deus. Sabe? E eu quero falar sobre uma passagem tão batida, uma passagem que muitos pregam, e dá para pregar isso aqui, gente, de diversas formas. Nunca vou chegar aqui, alguém pode, depois que eu pregar, dizer, pô, o pastor poderia ter falado isso. Poderia mesmo. É uma palavra muito rica. Mas eu trouxe apenas uma vertentezinha dessa palavra. Uma mulher muito especial. Sabe, eu creio que Deus criou a mulher depois do homem, porque é para o homem ver o quanto é bom não viver sem ela. A mulher é top, gente. Eu trago a história real de uma mulher tão interessante. E foi a mais longa conversa relatada na Bíblia entre Jesus e uma mulher. Talvez, eu não sei se a mulher do fluxo de sangue com Jesus teve uma conversa maior que essa, mas não foi relatado. A conversa maior da Bíblia foi de Jesus com essa samaritana. É quase o capítulo 4 inteiro do livro de João, que é esse livro de João 4, que a gente vai meditar agora, e eu vou ler muito. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou parando aqui e conversando com vocês. Engraçado que ficou assim, João 4, 4, 4, 4. João 4, de 4 a 44. É esses versículos todos mesmo. João 4, 4 a 44. Para outras coisas, né? A gente, se o filme tiver 3 horas, a gente glorifica e fica feliz. Se é o capítulo todo, vamos ficar felizes. Nem que fosse o Salmo 119. Para quem está ouvindo e para a gente que está aqui, quem estudou um pouco de Bíblia, sabe que Paulo se declarava alguém que não pregava muito bem. Paulo, cara, ele dizia, eu não sou bom com as palavras, mas eu escrevo aqui. Eu, dormiu numa pregação de Paulo. Não, eu não posso declarar isso por causa de uma cena, porque às vezes é culpa do próprio eu, mas eu estou falando que provavelmente ele não pregava muito não. Quem daqui, gente, não queria ouvir Paulo pregando? Eu vou dizer, só quem quer a palavra de Deus. Oratória não importa não, o que importa é a palavra de Deus. Parece que a gente só quer, né, a imitação do mundo. É por isso que os coaches estão fazendo tanto sucesso. Eu não sou contra coach não, mas hora do culto não é hora de coach não. João 4, 44. Era-lhe necessário passar por Samaria. Isso é lindo já de cara, né? Quando fala que era necessário, é necessário por quê? Porque Jesus decidiu que era necessário. Ele para tudo por uma mulher. Ele para tudo que ele estava fazendo. A palavra vai dizer que quando ele soube que o pessoal estava dizendo que ele estava batizando mais que João Batista, ele se retira dali e vai para Galileia. E aí ele diz, era necessário passar por Samaria. Nem era caminho, cara. Ei, Jesus faz tudo e para só por causa de você, Caleb. Ele para tudo só para ir ao seu encontro. Tu pensa que não? Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que significa fim, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Na maioria das Bíblias vai ter a hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Repare, Jesus estava ali e essa mulher chegou. Não é como é mostrado nos filmes, a mulher estava ali e Jesus chegou. Jesus já estava lá esperando por ela, cara. Olha que top isso aqui. Dê-me um pouco de água, disse-lhe Jesus. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, repita comigo judeu, porque tem um propósito, judeu, isso, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Veja como Jesus age, gente. Ele ficou ali apenas ouvindo, da mesma forma que ele fez com a mulher do fluxo sanguíneo. Parou, pediu água e ficou ouvindo. Ela já dá a primeira lapada, né? Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus
E quem lhe está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, repita comigo, Senhor. Isso. Tu não tens. A versão NVI aqui comete uma falha terrível, que ela fala: o Senhor não tens como tirar água. Esse Senhor é diferente desse Senhor. O original é Senhor, não como um eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aqui como um pronome de tratamento, um título. Ela chama com título de Senhor, de Lorde. Ela fala: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Em outras palavras, ela estava, olhe bem, ela não sabe quem é ela, esse cara deve ser louco. Ela não estava entendendo nada, gente. Aí o 12 vem: acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A gente está derramando essa água todo dia aqui, gente, e muitos não bebem. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Essa mulher, gente, não estava entendendo nada ainda. Ela estava assim: problema resolvido. Não vou ter que vir, Isaac, no meio-dia aqui, num sol escaldante, fugindo das outras mulheres, para poder beber minha água. Ele vai resolver o meu problema. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Aí foi uma pancada. Não tenho marido, respondeu ela. Você já imaginou, gente? E aqui já estou falando com vocês, porque esse culto vai ser só uma conversa. Você já imaginou a dor dela dizer isso? Você já imaginou a dor dela de confessar? E vocês percebem também a gentileza da graça de Jesus? Se põe no lugar de Jesus, quanto de nós íamos querer só denunciar o pecado? Viu aquele pastor? Adúltero. Viu aquele pastor? Fornicador. Viu aquele irmão? Totalmente diferente. Jesus já sabia disso tudo, cara. Você vê a gentileza da graça. Isso é viver a graça, e não o dedo apontado. Jesus conhece a nossa dor. Ele chega de mansinho e vai nos tratando e nos ensinando. Chegue de mansinho no próximo, porque ele é meu filho em potencial. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. Ele não descartou que a mulher tivesse 5 maridos, que provavelmente se divorciou e casou de novo. Ele considerou, mas esse que está agora não era marido, estava em fornicação. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Cara, que muda tudo. O que você acabou de me confessar, mulher, é verdade. Confissão é o início para sermos libertos. Oh, glória! Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Ela estava dizendo: vejo que você é como Deus. Eles viviam aqui na lei do Antigo Testamento. Um profeta é como o próprio Deus. Nossos antepassados adoravam neste monte. Que monte é esse? O Monte Gerizim, obviamente. Aí depois o povo de Jerusalém construiu o templo por meio de Salomão. Por isso que ela diz isso aqui, ó. O povo de Samaria considera o local de adoração Gerizim, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém, que é o templo, é o local onde se deve adorar. Afinal de contas, Jesus, qual o correto? É o monte de lá de Valença, é a praia de Guaibim, é o altar, é o óleo ungido que faz a diferença, Jesus. Qual desses a gente deve fazer? É a religião do povo de hoje. Rapaz, Jesus deu uma chumbada no meio da gente aqui, ó, porque você percebe 3 pontos. Ela mudando de assunto completamente, porque Jesus pegou no ponto fraco. Não quero falar desse meu pecado, não. Outro,
um ritual religioso de como e onde adorar. E outro ponto, ela estava começando a ter o início de uma grande revelação no Espírito. Aleluia. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Serve para a gente isso ou não, gente? Da hora que vocês vão adorar o Pai, não aqui, não ali no monte dali, não ali naquele lugar, não só naquele quarto que você pode trancar a porta. Gente, isso derruba um bocado de igreja. Está todo mundo ensinando a forma correta de adorar Jesus, e ele está dizendo: chegará o tempo que isso já acabou. Vocês não percebem, cara, que a adoração não é só o louvor aqui da igreja, é a hora de adorar o Rei dos Reis. Essa aqui é o escambau, a maioria está cantando aqui, não está nem adorando a Deus, não está nem prestando atenção no que está dizendo. É uma banda tocando para ser visto, não é adoração. Isso aqui faz parte se seu coração tiver espírito e verdade. Mas a maior adoração, como Isaac diz, é quando sai por essas portas e tem uma vida com Deus. O resto é religião, é babaquice. Serve para nada. O resto é Monte Gerizim e templo. E Jesus está dizendo: não estou ouvindo a sua adoração. Oh meu Deus, oh meu Deus. O momento mais rico do culto é a palavra de Deus. O momento mais rico na nossa vida é a palavra de Deus. Tudo passará, mas da palavra de Deus não sairá nem um tio. Por que é tão difícil a gente entender isso, Abraão? Meu Deus, gente. Vocês, 22, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação veio dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a quem? Repito isso: adorarão a quem? Oh meu Deus. Está cheio de religioso adorando a Deus, mas só os filhos poderão adorar o Pai. Cara, em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura. Senhor, eu sou um miserável pecador. Pronto, você adorou o Pai em espírito e verdade. Eita, meu Deus. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e verdade. Eu disse à mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Meu Deus, ela esperava o Messias, e Deus sempre vai para aqueles que o esperam. E era uma samaritana, e então Jesus declarou: estou fazendo diferente, como eu falei, estou pregando no meio da leitura. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Agora, Isaac, quebrou. Manda fechar as portas da maioria das igrejas. Todo mundo de dentro da igreja, os discípulos de Jesus, aqueles que Jesus pediu para não contar a ninguém, se revelou para uma pecadora de fora da igreja. Para todo mundo dizendo: não conte não. Ei, não sou eu, você é o dizes. Para essa mulher de fora da igreja, ele disse: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Ele se revelou para uma de fora da igreja, porque todo mundo de dentro da igreja não estava entendendo quem ele era. Prefere a religião. A de fora, sem vício, ele disse: sou eu mesmo, sou o Messias. Agora que você me adorou em espírito e verdade, agora que você confessou a sua fraqueza, eu me revelo para você. Agora você que se exalta será humilhado. Oh meu Deus, quando a gente vai aprender a parar de colocar regras onde Cristo quer entrar com a sua graça? Verdade. Dia 21, 27. É porque eu tirei os óculos, eu vou ler 21. 21 mesmo, olha só. Não é 27. Gente, esse pastor está doido, não é a vista. Aumentou 1 grau na vista, mas ainda não fiz outros óculos. Meio, não foi?
Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou o que querem saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Digam o Cristo. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Ai, gente, enquanto essa mulher de fora estava no espiritual, os de dentro não entendiam nada. Olha o que Jesus diz para eles: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Preste atenção aqui. Andar com Jesus não é sinal que você conhece ele, não. Judas andou o tempo todo, não conheceu. Os discípulos aqui não conheciam a religião. E essa mulher está dizendo: eu entreguei algo para ela que vocês não conhecem. Se isso não te deixa preocupado, você precisa se preocupar. Quem está dizendo isso não sou eu, não, foi Jesus. Eu tenho algo que vocês não conhecem. Essa mulher não era adúltera. Eu vou parar um pouquinho aqui no 32. O resto eu vou contar só no fundo, lá no final da pregação. Olha, eu queria dizer que essa mulher não era uma adúltera. Essa mulher não era uma prostituta. Essa mulher era uma mulher que queria ser amada. Essa é a minha visão, se eu visse a mulher. Eu vi essa mulher aqui no poço com Jesus. Aos olhos de Jesus, era uma mulher que queria muito ser amada e amada. Era uma mulher sofrida. Hora sexta, um sol forte do meio-dia, ela escolheu para estar sozinha. Tem uma hora do poço lá que vai Jacó, que ele vai conhecer a Rebeca, vocês lembram? Vai dizer que lá no final da tarde eles iam tirar água do poço, ou no início da manhãzinha iam tirar água do poço, porque não tinha sol. Essa mulher ia num horário onde não tinha mais ninguém, porque ela era sofrida, envergonhada, queria estar sozinha. Mas nesse momento que você tira para ficar sozinho, já está lá no poço te esperando, e se chama Jesus. Quando você quiser só ficar sozinho, não deixe de dizer: Senhor, que queres de mim? Senhor, me socorra. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui no poço da minha solidão. Não deixe de procurar Jesus, gente. De jeito nenhum. Quando está marcado no céu, meu irmão, ninguém pode parar os planos de Deus em sua vida. Eu trouxe sim uma palavra de bênção para você, porque essa história é linda. Ele vem com simplicidade, gente. Ela está assustada, ferida. Você percebe que ela não quer mostrar que tem estudo, que ela é uma mulher muito educada. Ela fala: vê pela sua forma de falar que você é um judeu. Ela é entendida. Ó, você é americano, eu sei esse sotaque do inglês. Quem fala isso está querendo mostrar que sabe das coisas. Ela tentou ali mostrar sua elegância, sua educação de estudos. E vem Jesus, judeu, não fala com samaritano, ainda mais com uma mulher. Você se lembra de Roboão, filho de Salomão, dividiu os reinos. Não vou entrar nisso agora, para não ficar longa a pregação. Mas judeu era considerado a raça pura, e o samaritano era considerado vira-latas. Para ser bem... Ai, gente, Jesus não tem problema nenhum. Isso é um ensinamento top demais. Com quem não faz máscaras, meu querido? Você lembra do samaritano? Desculpe. Você lembra do religioso lá e do publicano? O fariseu, essa palavra que me fugiu. O fariseu dizendo obrigado por não ser igual a esse cara. E o cara transparecendo a verdade no outro canto, sem nem conseguir olhar para cima, se chamando de miserável. Ei, se você tem queixa contra Jesus, fale para ele. Se você está retado com Jesus, fale para ele. O que ele não quer é que façamos máscaras de religiosos. É por isso que eu digo: eu sou um pecador, eu prego pela misericórdia, eu cuido de um povo pela misericórdia, mas eu sou falho. Jesus não tem problema com isso. Isso, na verdade, chamou mais ainda a atenção de Jesus. É ela
Você se lembra da outra mulher, Ciro Fenícia, que não comeu Jesus dizendo, olha, não vou pegar os pães e dar os cachorrinhos, e a resposta dela ganhou a vitória. E Jesus ensinou a todo mundo. Olha, gente, ela estava no 6º marido, e pelo andar da carruagem já ia para o 7º. Homens retornavam a esposa, eles pagavam por elas. Ele repudiava a esposa. Por isso que Jesus vai dizer que se repudiar e casar com outro, cometeu adultério. Dê pelo menos uma carta de divórcio. Isso vai causar uma revolução. Não vou nem entrar nesse assunto aqui. Mas Jesus disse para ela. Então provavelmente não era ela que era uma prostituta. Não era ela que era uma mulher, Jorge, que queria se relacionar com vários homens, que largava o marido e ia para outra. Os maridos cansavam dela e largavam, repudiavam. E ela, como não tinha Deus, ela como não descansava em Deus, ela fez que nem Abraão. Ela disse, ó, eu vou deitar com H aqui, ó. Por quê? Porque está demorando demais. Então, eu vou botar minha esperança em homens, em maridos. O cara largava, ela ia para outro, porque ela precisava de amor. Ela precisava se sentir amada. Não é assim conosco? A gente quer tanto algo, a gente se sente tão sozinho, a gente se sente, eu já devia ter casado, e a gente bota os carros na frente dos bois, em vez de esperar no Senhor. É isso aqui que estava acontecendo com essa mulher que tinha um vazio enorme dentro dela, e ela tentava preencher esse vazio com o marido. Eu vou te dizer uma coisa, talvez você veio aqui ou está assistindo para ouvir isso. Jesus sabe o nosso vazio. Jesus sabe o tamanho da nossa carga, e Ele quer nos libertar hoje. Aprendam de mim. Aprendam de mim. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Oh, meu Deus. Aqueles que estão cansados e oprimidos, venham até mim, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. E eu pergunto para você, para vocês e para mim, igreja, quem é que não está cansado e se sentindo oprimido? Busque Jesus todos os dias. Ele quer trocar o fardo conosco. Ele já trocou, aliás, quando Ele morreu na cruz. Por isso que a gente só é salvo com Jesus e não por obras, porque a gente precisa entregar a nossa vida para essa morte aqui, esse sangue nos cobrir. É isso que a gente vai representar no domingo da ressurreição. Proteção. Eu vou dizer algo aqui que é bíblico. As ativistas podem ficar retadas comigo, mas não importa. A mulher precisa da proteção do homem. O homem precisa de várias coisas da mulher, mas eu estou falando dessa mulher, e ela precisa da proteção do homem. Deus soprou o fôlego de vida no homem. A mulher recebeu a vida pelo homem, não pelo sopro de Deus. A mulher precisa da proteção do homem. Proteja suas esposas. Homem, proteja as suas filhas. Oh, meu Deus. Essa mulher, muito provavelmente, teve falta de um pai, e por isso ela buscava a proteção dela em homens. Só que tem um homem, gente, que supre todas essas necessidades, e se chama Jesus. O que acontece quando a gente busca nosso refúgio fora de Deus? Continuamos nos sentindo vazios. Sabe, eu posso dar vários exemplos igual essa mulher, e a gente pode estar pensando aqui assim, tanto nós homens quanto mulheres, que ela representa aqui nesse caso. Mas esse problema não tem. Não, eu sou bem resolvido, eu não tenho carência de ninguém, não. Pois é, mas você pode buscar refúgio na maconha. Você pode buscar refúgio no cigarro. Você pode buscar refúgio nas bebidas. Você pode buscar refúgio na musculação. Em qualquer coisa que você busque refúgio que não seja Deus,
você está agindo igualzinho a essa mulher, largando um, indo para o outro, para o outro, para o outro, em doces. Por isso que a glutonaria, que a gente faz tanta piada, é pecado também. Ai, gente, para preencher o infinito, só o infinito, e só Deus é infinito. Sabe, gente, a gente não quer ouvir quando é relacionado à nossa fraqueza, quando a gente endurece o coração porque a gente pegou a ferida interna. Muitos abrem a boca para dizer: não, amigo é aquele que fala a verdade, amigo é aquele que quer botar a gente no caminho certo, mas essa mesma pessoa não sabe ouvir. Quando eu falo isso, eu tenho que significar. Quantos aqui estão me entendendo, gente? Não é só a gente dizer não. Quando um amigo vem como Jesus foi, Jesus não chegou apontando erro, Jesus soube do defeito de alguém, ele criou uma história para chegar ali, cara. Isso é lindo, isso é graça. Pastor Maurício está ali em pecado, Abraão vem pela pastor Maurício e sabe que aquele pecado é a minha fraqueza, é algo que vai doer muito. Ele não pode chegar apontando, ele vai chegar com amor. Se lembra do profeta Natan com Davi? Davi está lá, tinha transado com a mulher do melhor amigo, tinha matado, assassinado o cara para ficar com a mulher dele. Ele chega: olha, o cara tem uma ovelhazinha só, o outro tem um rebanho inteiro, mas em vez de matar uma ovelha do rebanho dele, ele foi lá e matou a única que o cara tem. Eu matar esse cara é muito fácil olhar quando é o outro, mas quando olhou para cima, ele disse: pois é, esse cara é você. Fez igual Roberto Carlos: esse cara sou eu. E aí, velho, primeiro, a gente precisa saber ouvir. Segundo, a gente tem que aprender a falar. Oh, meu Pai, se não ouvirmos, se não confessarmos, nunca vamos receber o que Deus tem para nós. Olha aqui, gente, Provérbios 28, 13 e 14. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Agora, olha a parte da soberba. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. O soberbo cairá na desgraça. Só Jesus tem a cura. Ele usa pessoas, ele usa pastores, ele usa pregadores, ele usa seus profetas, ele usa um vendedor de coco, ele usa a igreja. Então pare de se ofender quando chamam a sua atenção. Meu Deus, aprendam a ouvir, gente, aprendam a emprestar seus ouvidos. Sabe quando Jesus foi curar um surdo mudo? Alguém lembra que ele cuspiu e ele tocou aonde no surdo mudo? Ele tocou na língua, mas a língua da fala não se abriu não. Ele tocou na língua, mas o que se abriu foram os ouvidos. O que ele estava dizendo era: se você não sabe ouvir, melhor ficar calado. Você só vai falar quando aprender a ouvir. Ele tocou na língua, mas ele disse: mas os ouvidos se abriram. Primeiro ouve e depois fala. Isso é muito importante. E eu tenho aprendido a cada dia. Ai, gente. Todo mundo quer ser amado, gente. Salmos 37, 4 a 7 vai dizer, estou terminando: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Amém. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. Ele deixará, Ele te justificará, que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Amém. Se essa mulher, Abraão, esperava o Messias, o que isso significa? Que ela lia as Escrituras, ela conhecia as Escrituras. Então, por que ela não descansou? Pô,
povo de Deus, por que vocês dizem esperar o Messias, esperar a volta dele e não descansam? A gente espera no Senhor, então descanse. A gente espera a volta de Jesus, então mude de vida, porque ele vai voltar, e ele vai dizer para os religiosos, nunca te conheci, e ele vai dizer para aqueles que enterram os seus talentos, aparta de mim. Isso é duro, mas é Bíblia. Essa mulher esperava por ele, e ele apareceu. O que a gente espera? Ganhar na loteria ou a volta de Jesus? Gente, todos precisamos de um lar. Eu fico olhando as crianças de rua, gente, me dá uma dor no coração. Tanta gente com aquelas drogas, né, na sinaleira de Salvador, tudo viciado em crack. A gente vem em Valência, que você vê na fisionomia já. Não tem um lar, gente. Eu não estou falando de casa, não. Tem pessoas aqui na comunidade que tem 50 casas, mas não tem um lar. Eu estou falando de lar. O lar você leva consigo para onde você for. Todos precisamos. Só Jesus pode te dar esse lar. Por isso que tem tanta casa em confusão. Mas a gente tem que deixar ir aquilo que nos aprisiona. Essa mulher deixou ir aquilo que aprisionava ela. Ela deixou ir, ela chegou lá na cidade, converteu um bocado de gente, foi a primeira missionária da Bíblia, creio eu, pelo que foi contado. Essa mulher precisava de um encontro com Jesus, gente. Você e eu precisamos hoje ter um encontro ou um reencontro com Jesus. Você aí que está ouvindo, precisa ter um encontro com Jesus, porque até hoje só teve encontro com a religião, muitos de nós. Jesus não é religião. Jesus foi lá e disse, meu querido, virou para aquela galera dos apóstolos dele, mandou comprar comida, devia ser um supermercado grande, porque eles não entenderiam a graça. E por que a gente acha que a gente não é religioso? O soberbo não vai conseguir se encher. Você e eu precisa hoje ter um encontro com Jesus, exatamente naquele poço que nos aprisiona, e Deus vai usar esse mesmo poço para nos libertar. É uma decisão, gente. Você sabia que para viver o melhor de Deus é só uma decisão? Ele dá ordens para viver o melhor dele, Isaac. Olha, meu amor, o que ele diz em Isaías 43, 18 e 19, que muitos não compreendem. Isaías 43, 18 e 19 é clássico, Bena, você vai lembrar. Esqueçam o que se foi, não vivam o passado. Olha aqui, ó, isso é uma ordem ou não? Esqueçam. Esqueçam a ordem. O que se foi. Não vivam no passado. É uma premissa, é outra ordem. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu já estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos verdes. Rapaz, dê um aleluia para Jesus aí, gente. Glória a Deus, é só para instigar mesmo. Agora respondam para Jesus, vocês da internet e a gente daqui, se tiver coragem. Respondam para ele agora. Não, Jesus. A gente não percebe mesmo não que o Senhor está fazendo uma coisa nova, pois estamos aprisionados nas nossas próprias vontades e medos. A gente não esquece as religiosidades que não enfiaram, não. A gente não quer esquecer. A gente quer viver o que a gente acha que é certo. Responda para ele, não, Jesus, sabe como é, né? Eu vou continuar ouvindo as palavras no culto, mas eu não colocarei em prática, Jesus. E Jesus está dizendo, vocês não enxergarão o que já está surgindo. Cara, tudo que eu estou falando está na Bíblia, mas não está na Bíblia que a gente quer ler. Essa mulher, assim como nós, precisou ter um encontro com Jesus para mudar de rumo. Glória a Deus. Aí tinha um barquinho, já contei isso aqui há uns 3 anos, eu acho. Se não contei também, conto agora. Um barquinho rápido, aquela lancha rápida, Jorge. Você vai... Era muito veloz. E de repente ela parou na velocidade, ela foi parando, ninguém percebia, ela já não conseguia, andava como uma canoa. Aí o cara foi lá, comprou um motor novo, nada.
Gastou dinheiro e tempo. Foi lá ver o leme, comprou um leme de última geração, jogou aquele fora. Nada. Trocou a direção, trocou tudo que podia do barco. E nada dele ser rápido, dessa lancha ser rápido. Aí chegou um cara lá, pescador, fez assim: vamos fazer o seguinte, sim, vamos fazer um esforço maior e virar esse barco pelo avesso. Aí juntou uma galera, pegou o barco e virou. Estava todo encrostado de ostra grudada, um bocado de porcaria, piche. Aí os caras lixaram, arrancaram e jogaram fora todo aquele apetrecho grudado no barco, aquelas coisas que não queria mais soltar. E todo o tempo e dinheiro que eles gastaram foram à toa. Só precisaram virar o barco de cabeça para baixo e tirar aquilo que precisava sair do interior dele. Não precisa nem explicar, né? Tem vezes que só assim a gente precisa se deixar ser virado pelo avesso para tirar tudo que está entranhado da religião de dentro da gente, senão a gente não vai viver o melhor de Deus aqui nessa terra. A gente bate nesse ponto, gente, e não adianta. Os caras jogaram tudo para fora, um bocado de riqueza, Isaac, mas só precisava tirar uma pessoa do barco, Jonas, para o capitão chegar na outra margem. Tirou tudo, mas não queria tirar Jonas. Tira da tua vida aquela pessoa que não é para ficar mais. Tira da tua vida as coisas que não são para ficar mais. Deixa ir embora e seu barco vai voltar a velejar bem rápido com Jesus de novo. Meu Deus, gente. Vamos ficar de pé para fingir que está acabando. Eu estou na conclusão. Jesus nos convida hoje para sermos curados. Eu espero que a gente consiga chamar muita gente na frente aqui no novo tempo, que já é o início, né? Confessar o pecado aqui na frente, aquilo não garante a salvação, mas é o início. Jesus nos convida hoje para a gente ser curado, gente, para sermos libertos dessa dor que nos aprisiona. Mas isso só é possível tendo um encontro com Ele, se abrindo com Ele, nem que seja para reclamar, confessando que tem nos aprisionado e deixando o orgulho de lado, as pedras de lado, e tendo uma revelação de quem Ele é. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Quem concorda que isso aqui é lindo de se ouvir? Mas quantos de nós aplicam isso na nossa vida? Eu não sei orar. Claro, porque os religiosos disseram que tem que ter regras para orar. Primeiro mudando a voz ao soberano Deus. Não estou dizendo que a gente não pode dizer que Ele é soberano, Ele é. Mas você não precisa fazer máscara, gente. Fala: papai, paizinho, é o seguinte: rapaz, eu estou aqui mal pra caramba, meu pai. Trate Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, mas Ele quer que você fale. Se tiver alguma coisa errada, deixe que Ele te corrija. Mateus 16, 13 a 20 vai dizer assim, continuem de pé. Chegando Jesus à região de Cesareia, perguntou aos seus discípulos: quem o homem dizem que o filho do homem é? Eles responderam: alguém diz que é João, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne nem sangue, mas do meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Mas para essa mulher, ele se revelou. Para uma mulher que entendeu a graça, Jorge, para uma mulher que era de fora da igreja, ele se revelou. O que vocês fariam se eu puxasse uma pessoa de fora da igreja e botasse no altar Jesus mandando? A maioria ia me detonar. É claro que a gente tem que ter cuidado, mas a gente tem que entender
entender a graça. Olha as palavras que vocês repetiram, que eu pedi para repetir durante eu estava lendo. Essa mulher primeiro, Isaac, chamou Jesus de judeu. Com a conversa com ele, ela depois chamou de Senhor. Foi melhorando, né? O que o judeu quer falar comigo? Senhor. Depois, ela, acho que és, vejo que és profeta. Ela estava tendo uma revelação no Espírito. E no final, será esse o Cristo? Meu Deus. Quem se deixa, eu estou arrepiado. Quem se deixa ouvir a voz de Jesus, vai ter uma revelação de quem Ele é, pelas próprias bocas dele. Ei, não para aí não, viu? Não para aí não. Porque quando temos a revelação de quem Cristo, Ele vai te chamar de algo diferente. Ele não vai ser nada disso para você e ao mesmo tempo vai. João 15, 14, 15 vai dizer: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eles ordenam. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso eu tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Nós somos amigos de Jesus. Senhor, Cristo, amigo. Quando fizermos de Jesus Senhor de nossa vida, Ele nos chama de amigos. O momento final que eu botei aqui, eu vou deixar para vocês refletirem em casa. Eu só vou ler. Ler e acabar. O versículo 23 em diante, 33 em diante, que eu não li, para acabar, vai dizer assim: então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém me trouxe comida? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Preste atenção no que Jesus disse. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros já para a colheita. Eis que eu faço uma coisa nova, está surgindo. Vocês precisam ver. Aquele que colhe já recebe o seu salário, colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos com quem semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não plantaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Ele não está criticando, não. Ele está mandando a gente entender o reino dele é de fartura. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. A gente só vai acreditar em Jesus quando Ele disser tudo o que a gente tem feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com ele, e ele ficou ali 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias ele partiu para a Galileia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Ele teve honra numa terra distante, gente. Isso aqui é a coisa mais linda que tem na terra. Vocês ouviram um pastor, vocês ouviram um pregador falando, mas Jesus está dizendo aqui que vocês têm que crer, não por causa do que eu estou falando aqui, mas depois, porque ouvirão da boca dele. Não adianta sair desse culto e não conversar mais com Jesus. Não adianta sair desse culto aqui e não fazer aquilo que Jesus diz para fazer, e que só assim Ele vai chamar a gente de amigo. Se tranca no quarto essa noite. Seu quarto pode ser até as areias da praia, meu amigo. Você não é religioso mais não, mas converse com Jesus. Vocês vão ouvir um sussurro lá. Às vezes, você sabe qual é o sussurro? Ele vai dizer assim, ó, Jorge, para você, ó: Abraão. Aí você vai lembrar da cara de Abraão. O que é que Jesus está dizendo? Ore por ele. Você
Vocês já repararam que no meio de oração aparecem nomes, aparecem caras de pessoas? Mas eu não tenho certeza, na dúvida, ore por ela. Jesus é lindo, gente. E tudo que ele faz é perfeito.